Então Êxodo capítulo 19, versículo 6 diz assim: e vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Sabe, meu irmão, aos olhos de Deus, todos nós somos sacerdotes, e a gente já esteve aprendendo sobre isso. A gente falou que o sacerdócio tem a ver com identidade, que tem a ver com a função e tem a ver com a vocação. E a sua identidade sacerdotal é encontrada na paternidade de Deus. Ou seja, você é sacerdote, que você é filho, você foi comprado por Deus. Nós vivemos a nova aliança, então você é sacerdote. Apocalipse 5, 9 e 10 diz isso. Cantava um novo cântico dizendo: dignos és de receber o livro, abrir os seus selos, porque foste morto e compraste para Deus com teu sangue homens de toda tribo, língua e nação, e lhes fizeste para o nosso Deus reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Sabe, essa palavra reinarão sobre a terra, nós reinaremos sobre a terra, assim, quando Jesus voltar de uma forma mais completa, mas nós já reinamos com Ele na terra hoje, e nós temos essa função, essa identidade de adoração. E nós podemos classificar 4 dessas coisas que a gente falou semana passada, que são as funções do sacerdote, que tem a ver com a adoração, que tem a ver com a intercessão, que tem a ver com abençoar as pessoas no nome de Deus, e tem a ver com esperar a vinda do Messias. E como eu falei para vocês, a adoração tem a ver com aquilo que você responde àquilo que você vê do Senhor. Ou seja, você encontra Deus, você contempla Deus, e a sua resposta é a sua adoração. Ou seja, quanto mais você contempla Deus, mais você adora. Ou quanto mais você contempla Deus, mais verdadeira é a sua adoração. Sabe, intercessão tem a ver com você se colocar entre uma pessoa e outra, ou entre uma causa e outra. Muitas vezes alguém fala assim pra gente: olha, meu irmão, ora por mim. Ora por mim. Alguém já pediu para você orar? Ora por mim. Ou tem aquilo que a gente sempre fala assim: olha, vamos orar por fulano de tal. Eu queria dizer para você que essa frase, vamos orar por alguém, ou ore por mim, ela é muito mais poderosa e ela tem muito mais profundidade do que você possa imaginar. Quando você diz que vai orar por alguém, ou seja, você vai interceder por alguém, não quer dizer que você simplesmente vai fazer uma oração fraca em relação a isso, mas que você vai se colocar entre essa pessoa e Deus. É como se você pegasse a causa dessa pessoa e você fosse até Deus e falasse assim: olha, julgue a causa do Will, julgue a causa do Renan, julgue a causa do seu Emilson. Deus julga a causa do seu Emilson. Ou seja, quando você intercede por alguém, você toma o peso daquela causa para você. Como por exemplo, nem todo mundo tem o peso sobre todas as coisas. Por exemplo, tem pessoas que vão olhar alguém com Covid e vai ficar assim: meu Deus, tem que orar por todo mundo que tem Covid. Amém. Se Deus está colocando esse peso sobre você, você tem que orar por todo mundo que você encontrar, que tiver numa situação dessa, pelos enfermos. Mas não é uma oração assim: Senhor, cura fulano de tal, Senhor. Meu irmão, você tem que se colocar no meio. É orar, é pedir com temor, pedir para que Deus haja com favor. Então a intercessão tem a ver com uma das funções sacerdotais, além da adoração. E é isso que nós vamos fazer aqui no dia 27. É isso que a gente faz aqui todo dia, toda sexta-feira com Tati. Então nós estamos pedindo para que Deus seja justo na terra e acabar com a injustiça. Ou seja, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é algo que torna o que era errado em certo. Provavelmente alguém já falou para você, olha assim: olha, se Deus existisse mesmo, por que existe tanta calamidade, catástrofe na terra? Por que existe doença? Talvez alguém já tenha falado isso para você, e a resposta é o seguinte: Deus existe, e essas coisas acontecem por causa do pecado, e a justiça de Deus está aí para reparar essas coisas. Ou seja, não foi Deus que colocou a doença no mundo. Qual é a reparação ou a justiça de Deus sobre a doença? A cura. Ou seja, nós olhamos para Deus e vemos que em Deus não há doenças, e olhamos para a gente vê que no Brasil há doenças. Então a gente ora: Senhor, não existe doença no Senhor, mas existe doença no Brasil, então libere a sua cura sobre nós. Essa é a justiça de Deus, e é isso que nós vamos fazer, é isso que nós fazemos.
Sabe, é como se você virasse para Deus e dissesse assim: Deus, olha quem tu és, e olha o que está acontecendo aqui. Senhor, tu és santo, e olha o que está acontecendo aqui em Duque de Caxias. A gente não está vivendo em santidade. Senhor, tu és santo, olha o que está acontecendo nas igrejas. As igrejas não têm vivido em santidade. Se tu és santo, libere a tua santidade sobre nós. Isso é interceder, para que Deus venha com amor, para que Deus venha com justiça sobre o povo. Então nós colocamos diante de Deus aquilo que está errado e lembramos a Ele de quem Ele é, para transformar a terra. Você fala: mas por que eu preciso lembrar a Deus de quem Ele é? Porque Deus gosta que nós oremos de volta para Ele o que Ele quer fazer. A vontade de Deus está na Bíblia, e Deus gosta quando nós oramos a Bíblia de volta para Ele. Deus quer que você tenha uma vida abençoada, mas Deus gosta que você ore isso de volta para Ele. Não é porque está escrito na Bíblia somente que isso vai acontecer na sua vida. Você precisa clamar, você precisa interceder por isso. Então você precisa pegar isso como uma causa de oração e orar para que Deus libere isso sobre você, ou sobre quem você está orando, porque Deus gosta que a gente faça assim. E aí o que isso tem a ver com o livro de Malaquias? Porque eu disse para você que a função sacerdotal são 4, o que eu destaquei: adoração, que é se prostrar diante de Deus, colocar diante de Deus, cantar de volta para Deus quem Ele é. Adoração é cantar de volta para Deus quem Ele é, olhar para Ele e responder aquilo que você vê. Interceder, que é se colocar entre Deus e a causa, e clamar. Abençoar as pessoas em nome de Deus é trazer Deus até as pessoas, trazer Deus até o povo. Sabe, quando você vê alguém doente, você ora para que a cura seja sobre essa pessoa e tirar a enfermidade daquele povo. É trazer o reino de Deus para o povo. E a outra é esperar pela vinda do Messias, que é estudar a Bíblia, as Escrituras, como os profetas diziam que seria, como os profetas diziam que Jesus ia vir. Conhecer os sinais da sua volta. Tem gente até hoje achando que o chip do celular é a marca da besta. Não pode ter nada que todo mundo tem que fazer. Tem que falar que o Pix é a marca da besta. Por que a gente comete cada atrocidade falando essas coisas? Porque a gente não espera pela volta de Jesus. A gente não ora pela volta de Jesus, a gente não estuda o livro de Apocalipse, a gente não sabe nem o que vai acontecer. A única coisa que você sabe é que vai ter rumores de guerra e pestes. Aí qualquer rumor de guerra e peste que tivesse, fala: meu Deus, Jesus está voltando. Sabia que esperar pela vinda do Messias e estudar sobre a volta do Messias é um estilo de vida sacerdotal. E é isso que Deus quer restaurar na igreja. E aí, mais uma vez eu te pergunto: o que isso tem a ver com o livro de Malaquias? Muito simples. Deus enviou o profeta Malaquias aos sacerdotes após o exílio. Ou seja, o sacerdócio nos dias de Malaquias estava fora de curso, e isso já estava começando a se manifestar no povo. O sacerdócio estava fora de curso, meu irmão. Haviam orações, haviam pedidos, havia clamor, mas havia igreja aberta. Se fosse nos dias de hoje, haviam cultos, mas não tinha fogo, não tinha poder, não tinha manifestação. Haviam orações, haviam pedidos, haviam clamor, mas sem fogo, sem poder, sem manifestação. O sacerdócio estava fora de curso, por isso Deus levanta o profeta Malaquias para ele profetizar para aqueles sacerdotes. E aqueles sacerdotes, eles se desviaram em 3 áreas. A primeira, eles não se entregavam por inteiro em sacrifícios. Malaquias capítulo 1, versículo 6 a 8. Aí você pode... Malaquias diz assim: o filho honra o seu pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, os sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em quem desprezamos o teu nome? Versículo 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais:
Em que te havemos profanado, Senhor? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Eles não estavam se entregando por inteiro mais nos sacrifícios. Eles deixaram de fazer as coisas como eles deveriam fazer. Estavam fazendo as coisas nas coxas, como as pessoas dizem por aí, desculpa a palavra. Os sacerdotes estavam fazendo as coisas de qualquer jeito. Eles não estavam levando a sério aquele serviço que eles precisavam fazer. E eles desviaram aí. O Senhor levantou o profeta Malaquias para dizer: ei, vocês estão tendo um amor indiferente, vocês estão tendo corações desconectados dos serviços. Meu irmão, quando o seu coração está desconectado do serviço que você faz, você não faz aquilo, sabe, completamente ou por inteiro. É muito simples. Uma pessoa que ama o que faz, ela faz aquilo e faz muito mais do que aquilo. Ela entra de cabeça. Quando a pessoa está obrigada a fazer aquilo, ela não está se entregando por inteiro. Ela faz por causa do pagamento, ela faz por causa de alguma coisa que ela vai receber em volta. Ela não faz porque aquilo alegra o seu coração. O amor dela é indiferente, o coração está desconectado do serviço. Sabe, a pessoa começa a fazer o que faz somente por rotina. Ela começa a trabalhar no que trabalha somente por rotina. Ela nem sabe mais porque ela está fazendo aquilo ali, mas ela está na rotina, e ela vai na rotina. O seu amor é indiferente, o seu coração já se desconectou daquilo que ela fazia. E aí os seus valores começam a ser corrompidos. Sabe, aqueles sacerdotes estavam aceitando sacrifícios maculados do povo. Ou seja, estavam aceitando qualquer tipo de sacrifício. Eles não estavam mais prestando atenção e se entregando por inteiro no que faziam. Versículo 14 diz assim: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. O que estava acontecendo? As pessoas estavam indo até o tabernáculo levar qualquer tipo de sacrifício para Deus. Elas estavam profanando o nome de Deus. Ou seja, elas estavam somente entregando um sacrifício porque era rotina entregar um sacrifício. O seu coração estava totalmente desconectado do propósito. E incrível que os sacerdotes estavam passando a mão naquilo ali, aquilo estava liberado e estava tranquilo, ninguém estava falando, estava todo mundo de boa. Aí Deus levanta o profeta Malaquias. Segunda coisa, eles não estavam se entregando por inteiro nos relacionamentos. Malaquias capítulo 2, versículo 13 a 16, você pode marcar aí. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choros e gemidos, de sorte que ele já não olha mais para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e tua mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a sua mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O que estava acontecendo aqui? As pessoas estavam traindo suas esposas. Não tinham mais nenhum temor pelo eterno, não tinham mais nenhum temor pelo Senhor. Não estavam mais se entregando por inteiro nos seus relacionamentos. Os sacerdotes estavam se divorciando, ao invés de buscar a reconciliação. Isso é algo mais tranquilo que tem hoje em dia. Quer dizer, tranquilo não, mais comum. Tranquilo não, isso nunca é tranquilo, mas é comum isso, não é comum? O que tem de gente casando, descasando, casando de novo,
falando que vai embora de casa, não honrando a sua aliança, ou casando de qualquer jeito com qualquer pessoa, porque se não der certo, vamos nos separar e está tudo tranquilo. Por quê? Porque Deus te ama, que Deus importa que você esteja bem, não é isso que é pregado por aí? E aí Deus levanta o profeta Malaquias naquele tempo para falar assim: ei, está errado, seja fiel à tua mulher, seja fiel à tua mulher. Eles não se entregavam por inteiro nos relacionamentos. Sabe, a terceira coisa que eles não estavam fazendo era não se entregar por inteiro a servir. Sabe, aquele versículo bem famoso que você conhece, Malaquias 3:10. Abre aí, 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Esse é o famoso versículo do dízimo. Mas sabe por que esse versículo foi levantado aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 10? Por que ele falou isso? Porque ninguém estava mais se entregando por inteiro servir, meu irmão. Preste atenção, o propósito do dízimo era manter a função do sacerdócio em seu lugar. Manter a função do sacerdócio no seu lugar. Naquele contexto, eram aquelas pessoas que trabalhavam lá na igreja, ou no templo, né, da igreja. Tinha lá as coisas que precisavam ser feitas. Eles só trabalhavam ali. Eles não tinham terra. Eles moravam no templo, era ali. E os dízimos tinham a ver com isso, para que houvesse mantimento também na casa do Senhor. E as pessoas não estavam se entregando por inteiro no servir naquela época. Então, trazendo isso para o lado de nós, o nosso lado aqui em 2021, da igreja, né? Eu entendo o seguinte, meu irmão. Será que se a gente pegar o nosso dízimo e simplesmente levar o nosso dízimo para a igreja, ou entregar o nosso dízimo todos os domingos, eu não sei quando você entrega, mas entregar o seu dízimo, só pegar esse 10% ali e entregar ao Senhor, será que isso é suficiente? Será que isso é suficiente? Ele disse que você tem que trazer o dízimo, e ele vai repreender o devorador sobre a sua casa. Você vai trazer o dízimo e ele vai liberar portas, abrir a janela do céu sobre a sua casa. Meu irmão, existe uma bênção, e é uma coisa que Deus fala aqui, olha, você pode fazer e pode vir cobrar. Eu pergunto, você acha que isso é o suficiente? Sabe, eu creio que Deus nos colocou na terra para que nós pudéssemos usufruir e compartilhar das coisas que Deus já tem liberado sobre o seu povo. E Deus é como se fosse assim: vamos começar com 10%. Um exemplo, se você começa a pegar só os seus 10%, só os 10%, e você devolve os 10% para Deus simplesmente de uma forma mecânica, você tem que prestar atenção se o seu coração já se desconectou daquilo. Porque você precisa, além disso, dar com alegria, mas não fazer isso de uma forma mecânica. Sabe por quê? Porque a intenção disso, meu irmão, é que Deus libere de recursos sobre a sua vida, e você tenha seu emprego, seu negócio, sua empresa, e Deus faça prosperar o que você tem. Prospere seu negócio, para que você trate da sua família. Olha, mas eu não consigo tratar da minha família, eu vivo endividado. Cara, a ideia de Deus não é que você vive endividado. Se você está vivendo endividado, alguma coisa está acontecendo errada. Talvez você não esteja sendo um bom mordomo, ou talvez você está ganhando, talvez muito pouco, seja sobrevivendo. Mas se você está sendo fiel nos dízimos, você pode orar de volta para Deus. Isso, Senhor, eu estou sendo fiel nos dízimos, e aqui existe uma promessa para mim em Malaquias capítulo 3. Então eu oro para que isso seja liberado sobre a minha família. E você vai interceder pela sua família. Você vai pegar essa carga e você vai orar. Então a ideia é que Deus prospere o seu negócio, para que você cuide da sua família, você tenha uma vida boa com a sua família, e você sustente com o máximo que você conseguir a obra do Senhor.
Ah, mas por que você está falando sobre isso? Muito simples. Se você é alguém dizimista, amém. Espero que você seja, porque todo discípulo de Deus, de Jesus, começa pelo dízimo, né? As suas ofertas começam ali pelo dízimo. É o primeiro passo, o primeiro estágio da sua fidelidade, de entregar por inteiro ao servir. É você colocar ali o seu dízimo, porque aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Não tem como você estar no negócio e seu dinheiro não está. Ou seja, se você entrou por reino de Deus, seu dinheiro entrou. Não só o seu dinheiro, mas tudo que você tem, tudo que você é, toda a sua família, sua carreira, tudo isso entrou também com você por reino de Deus, meu querido. Todas essas coisas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que acontece? É o primeiro passo. E por acaso você já, se você sendo dizimista, você já passou por essa situação em que você, além de entregar o seu dízimo, você começa a ser fiel em ofertas avulsas ou específicas, além do seu dízimo. E você já percebeu que todas as vezes que a gente abre uma campanha para que haja ofertas além do dízimo, é que o negócio começa a ficar bom para você. Não para você, para todos nós. Toda vez que nós temos uma oportunidade de ir além dos 10%, além dos 10%, meu querido, nós estamos indo além dos 10%. Toda vez que você tem a oportunidade de ir além dos 10%, você se coloca numa posição de experimentar o novo de Deus sobre a sua vida financeira. Deus envia o profeta Malaquias para lembrar o povo nessas três coisas, meu filho. Coisas muito simples. Não se entregavam por inteiro nos sacrifícios, faziam de qualquer jeito. Não se entregavam por inteiro nos seus relacionamentos. E não se entregavam por inteiro no serviço. Haviam cultos, haviam orações, haviam reuniões, mas não havia fogo. Não havia poder, não havia manifestações. Deus enviou o profeta Malaquias para revelar a natureza do amor de Deus. Deus estava revelando quem Ele é e a natureza do seu amor. Ele diz ali, nos versículos 2 e 3 do capítulo 1: Eu vos tenho amado, diz Jeová. Mas vocês dizem: em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei Jacó, porém aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Sabe, o sacerdócio, por consequência do sacerdócio fora do lugar daquela época do profeta de Malaquias, o povo estava duvidando do amor de Deus. O povo estava duvidando se Deus o amava. O povo ficava perguntando: será que Deus está olhando para nós? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus me ama? Sabe, quando o sacerdócio está fora do lugar, essas questões aparecem na nossa mente. Quando nós não estamos nos entregando por inteiro nos relacionamentos, quando nós não entregamos por inteiro nos sacrifícios, fazemos as coisas com amor indiferente, quando nós não nos entregamos inteiro no serviço, essas coisas começam a aparecer na nossa cabeça. Será que Deus me ama? Começamos a duvidar do amor de Deus. Sabe, eles não conseguiam interpretar os problemas e as dificuldades que estavam vivendo, eles só viviam reclamando. Você provavelmente vai se lembrar uma época da sua vida que você só vivia reclamando, cara. Ou todo mundo conhece alguém que só vive reclamando. E essa pessoa vive reclamando, por quê? Porque o sacerdócio está fora de curso, está fora do lugar, não se entrega por inteiro nos relacionamentos, não se entrega por inteiro no serviço, faz as coisas com um amor desconectado, com um coração desconectado. Então essa pessoa não vai ter uma vida feliz, e por consequência ela não vai experimentar a prosperidade prometida de Malaquias capítulo 3. Vivem reclamando, não conseguem interpretar os seus problemas e as dificuldades. Meu irmão, os problemas e as dificuldades que nós temos
são colocados por Deus. Deus coloca os problemas para que a gente possa superá-los. Nem tudo que acontece na sua vida é o diabo. Muitas coisas é o Senhor. Um exemplo, para que você haja na paciência, Deus vai colocar um monte de coisa que tira a sua paciência. Para que você tenha experiência, você precisa passar perrengue para ter experiência. E essas experiências vão te trazer esperança. Esse é o jeito de Deus ensinar os seus filhos, na prática. Jesus, quando veio à terra, ele não pegou um manual de instruções e deu na mão dos discípulos e falasse assim, lê todo mundo aí esse livro e vamos fazer célula. Não fez isso não. Jesus não imprimiu uma apostila, liberou na mão de todo mundo, vai ler esse capítulo aí, tá tudo tranquilo. Todo domingo a gente vem para cá, aqui no Monte das Oliveiras, e a gente troca uma ideia sobre aquilo que cada um leu. Isso não. Sabe o que Jesus fez? Ele ensinou seus discípulos a caminhar. Ele foi tão pessoal com seus discípulos, que ele se entregou pelos seus discípulos. Sabia? Então esse é o jeito de Deus de ensinar as coisas. Por que os problemas estão acontecendo na sua vida? Por que as dificuldades vêm na sua vida? Para que você vença as dificuldades, para que você vença os problemas, porque a alegria está em resolver problemas, meu irmão. A sua vida é toda uma caminhada, uma subida de uma montanha, e a alegria está na subida da montanha. A melhor coisa que tem é você ter um problema e esse problema ser resolvido. Isso traz para você experiência, isso traz para você esperança, isso traz para você força, isso traz para você fé, isso traz para você ousadia, você fica confiante, sua autoestima vai lá em cima. Por quê? Porque é bom. Deus faz assim com seus filhos. Mas quando o sacerdócio está fora do lugar, nós estamos com os corações desconectados, nós não estamos entregando por inteiro no serviço, nós não estamos nos entregando por inteiro nos nossos relacionamentos. A gente não consegue perceber que é Deus que está agindo na nossa vida. Às vezes não é nem um diabo, é Deus. Deus está agindo na nossa vida com dificuldades, mas a gente não consegue entender. E a gente começa a falar o seguinte: Deus não me ama. E aí Deus fala o seguinte para aquele povo que não percebia o amor de Deus. Diz assim: Jacó eu amei. Aí eu vou te perguntar, o que tinha em Jacó de bom para Deus amar Jacó? Jacó enganou seu irmão. Jacó nasceu agarrado, nunca ganhado seu irmão. Jacó não era um homem fácil de se lidar. Ele era um homem trapaceiro. Jacó era mentiroso. Jacó era injusto. Jacó tinha favoritos na sua família. Ele amava muito mais seu filho José. Sabe, Jacó dava aos que amava e sonegava às vezes aqueles que ele não gostava. Jacó não era um cara 100% não. Mas Jacó tinha um coração responsivo com Deus. Por isso que Deus fala: Jacó eu amei. Ou seja, por mais, meu irmão, que você tenha suas falhas, você não seja uma pessoa perfeita, você tenha preferências, que você, sabe, mente, que você não seja uma pessoa tão confiável, o importante é você ter um coração responsivo a Deus. Por quê? Porque isso vai fazer com que Deus fale com você e você responda a Ele, e Ele vai mudar o seu coração. Isso que fazia com que Jacó fosse amado por Jesus, por Deus. E ele diz assim: já Esaú eu rejeitei. Então o que Deus odiava em Esaú? Cara, Esaú, ele deu a sua posição de lugar, o seu privilégio de herança, a sua herança ele deu por prazeres temporários. Sabe, muitas vezes a gente troca coisas que Deus tem para nós por prazeres temporários. A gente troca a oportunidade de viver numa família abençoada por Deus por prazeres temporários. A gente troca a oportunidade de viver, sabe, o novo de Deus e viver a prosperidade de Deus nas nossas finanças por prazeres temporários, pelo pecado. Sabe, já Esaú estava muito mais preocupado com seus direitos, com seus confrontos, com seus confortos, seus direitos, com seus confortos, sabe, do que os caminhos que Deus desejava para ele. Ele queria os seus direitos, ele queria o seu conforto, ele queria as coisas boas para ele. Ele estava mais interessado nele do que os caminhos que Deus tem para ele. Essa história de Esaú, esse comportamento de Esaú não é um comportamento muito familiar com a maioria das pessoas que a gente vê por aí, e mesmo nas igrejas.
que estão mais preocupadas com o seu conforto, com o seu bem-estar, do que o caminho que Deus tem para elas. Sabia disso? Era isso que Deus odiava em Esaú. Então, concluindo, por que Deus levantou o profeta Malaquias para falar aquilo ali? Ele queria ensinar algumas coisas para o povo. Ele queria primeiro mostrar que o amor dele é voluntário e é de todo o coração. Ou seja, cara, Deus não quer que você faça as coisas simplesmente porque você sempre fez, porque aquilo ali é como se fosse um ciclo, como se estivesse pagando boletos, como se estivesse fazendo. Cara, não é isso. Deus quer que você tenha o amor e que o seu amor seja voluntário de todo o coração. Deus não quer que você desconecte o seu coração das coisas. Por isso que Deus briga pelo seu coração. Por isso que Deus diz assim: olha, eu sou um Deus ciumento. Deus é ciumento com o seu coração. Deus não quer perder o seu coração. Deus está interessado no seu coração, meu querido. Deus não está interessado somente que você traga o seu dinheiro. Deus não está interessado que você só venha servir na igreja, seja lá tocando, pregando, no departamento infantil, na mesa de som, qualquer lugar que você faça, nas câmeras. Deus não quer que você simplesmente venha servir. Ele está interessado no seu coração. Porque o serviço com o coração desconecto do serviço era exatamente o que estava acontecendo nos dias de Malaquias. Por isso que ele levantou o profeta Malaquias para dizer: olha, eu não quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês tenham amor naquilo que vocês fazem. Faz sentido? Amém? Sabe, Deus fez isso porque Ele ama extravagantemente os seus filhos. Extravagantemente os seus filhos. Ele ama muito os seus filhos. Meu irmão, Deus, Ele não acorda de mau humor. Tipo assim, olha, hoje eu não quero falar com o William. Will, nem ora que eu não vou te ouvir. Deus não acorda de mau humor. Não, meu irmão, Ele te ama. Sabe, Deus, Ele não sente muito amor e pouco amor. Ele é amor. Ele é amor. Por mais que você fala assim, Deus, Ele sente amor, sim. Porque o amor vem de Deus, mas Deus, Ele é amor. Isso que acontece, que Deus ama você, meu irmão. Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você. E Ele te ama extravagantemente. E Ele quer que esse amor dEle penetre no seu coração. E aquelas pessoas que conhecem e experimentam verdadeiramente esse amor de Deus, elas têm uma coisa em comum, sabe qual é? Um coração responsivo. Você já percebeu, meu irmão, que quando você aceitou a Jesus, foram os melhores, ou talvez assim, os dias mais faixa preta que você teve de oração, velho, na época da sua conversão? Você ia para a vigília, você orava, você pegava folheto na rua, ia nos hospitais. Sabe, o pastor Eduardo sempre fala assim: cara, você quer fazer alguma coisa que funcione, você pega 2 novos convertidos e levam com você. Porque eles acreditam em tudo, meu irmão. Eles, cara, vêm cheios de fé. Se não tiver dinheiro, eles vão falar: vai surgir dinheiro agora. Eles vão orar. Você já percebe que quanto mais tempo você vai passando de crente, você vai largando algumas coisas. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que voltar muitas vezes ao nosso primeiro amor. E você começa a perceber que aquelas pessoas que conhecem esse amor têm algo em comum, que é um coração responsivo. Quando você aceitou Jesus, porque você tinha o seu coração na obra. Porque você tinha um coração responsivo. Sabe, eu com licença, vou citar um exemplo aqui bem legal. Tem um irmão aqui que instala ar-condicionados, eu não sei o nome dele. Ele veio aqui hoje. Qual é o nome dele? Cláudio. O irmão Cláudio. Conheci ele agora que eu voltei aqui para a dupla de caixa. Que irmão bênção. Eu nunca vi um irmão com coração responsivo como aquele irmão ali. Que irmão maneiro, velho. Que irmão maneiro. O irmão passou hoje o dia inteiro aqui com a gente, instalando o ar-condicionado. Quando quebra o ar-condicionado das gravações de CB Kids aqui, que a gente tem uma sala que a gente grava, meu irmão, é terrível, fica quente demais. Ele está sempre disponível para vir aqui, conserta os ar-condicionados da igreja, limpa os ar-condicionados da igreja, está sempre fazendo aqui, fica o dia inteiro aqui, leva fio para lá, fio para cá. Meu irmão, é muito maneiro. Tipo, ele é nível do Flávio. Sabe do Flávio? Do Jardim Gramacho. O Flávio também é assim, sinistro. Flávio, o seu Antônio,
tio Antônio aqui, vizinho da igreja. Viu como essas pessoas têm um coração responsivo, cara? Não tem tempo ruim, pode chamar para qualquer coisa. Para velório eles vão, para comer pizza eles vão. Mas vamos bater uma laje, eles vão bater uma laje. Vamos orar, eles vão orar. Qualquer coisa esses caras topam. Por quê? Eles são assim. Eles têm um coração responsivo, porque eles entenderam o amor que Deus tem por eles. Então eles respondem, se entregando por inteiro no serviço. Você nunca vai ver nada pela metade que o Antônio colocar a mão. Nunca. Você vai ver um prego fora do lugar, nunca. Você vai ver um negócio sujo, nunca você vai ver. É um cara exemplar. Me dá licença falar com ele aqui, falar sobre ele aqui, sem a autorização dele. Mas eu admiro muito sua vida, seu Antônio. Do Flávio também, que pessoas tremendas, porque tem um coração responsivo, se entregam por inteiro. Não tem tempo ruim. Vou fazer aqui mais um exemplo. Você já viu o pastor Eduardo? Como é que ele tem um coração responsivo? Você chega aqui na igreja, ele está em cima da escada trocando lâmpada. Ele está, toda sexta-feira ele está com a gente aqui. Ele compra o lanche, traz o lanche para a gente. Ele leva todo mundo em casa. Ele arruma a desmontar as coisas. Ele leva as coisas para cima. Ele é o último a sair, é o primeiro a chegar. E é o pastor da igreja. E aí não tem desculpa para você não se entregar para o serviço por inteiro, irmão. Não é possível que você não passe um dia aqui com a gente, aqui você não se constranja. Muitas pessoas chegam aqui não desmerecendo os outros tipos de serviço, mas quando descobrem que ele é o pastor, aquele cara que estava ali em cima da escada, meu Deus, nunca imaginei um pastor em cima da escada. Então você não conhece Jesus, meu querido. Jesus era assim, cara. Jesus era assim, servir os outros. Se você não conhece um pastor que faça isso, talvez você não conheça nenhum pastor, porque o pastor faz isso. Coração responsivo, entendeu o amor que Deus tem por ele, e ele responde, e ele responde, e ele responde. Sabe, esse é o segredo do sacerdócio. É um coração responsível para manter a adoração dia e noite em todas as circunstâncias. Deus quer ser verdadeiramente adorado dia e noite aqui em Duque de Caxias, como acontece no trono dele, e a sua vontade é que aconteça assim na terra, como é no céu. E Deus quer ser adorado dia e noite, em todas as circunstâncias. Nós não estamos fazendo reuniões de oração porque nós queremos a cura do Covid. Nós não estamos fazendo reuniões de oração porque nós queremos prosperidade. Nós fazemos isso porque Ele é digno de ser adorado. E se alguém que eu conheço vier a falecer, eu vou ficar muito triste. Mas Deus continua sendo digno que eu venha para o lugar de oração. E se a minha empresa faliu, eu perdi emprego, vou ficar triste. Faz parte do meu processo. Mas eu vou continuar vindo para o lugar de oração, porque Ele é digno que eu venha para o lugar de oração. Sabe, a adoração e a presença de Deus na terra tem que ser a mesma no céu. Seja feita a sua vontade assim na terra como é no céu. No céu existe adoração permanente, oração permanente. E é isso que Deus quer trazer para a terra hoje. Essa é a vontade de Deus, e esse é o nosso papel como igreja. Esse é o nosso papel como sacerdotes, é manter isso vivo dia e noite. É manter oração e adoração subindo aqui na segunda Igreja Batista de Duque de Caxias, viva dia e noite. Amém? Feche os olhos aí na sua casa. Creio que Deus está fazendo uma reforma na sua igreja. E eu falo igreja, não estou falando essa igreja comunidade, igreja local, estou falando igreja na terra. Deus está fazendo uma reforma. Deus apertou um botão de reset. Nada mais será o mesmo pós-pandemia, meu irmão. Tudo mudou, tudo mudou. Exatamente um ano atrás, mais de 200 mil jovens estavam reunidos no Brasil, clamando por avivamento. 2 meses depois, Deus deu um reset. Apertou o botão do pânico. Se querem avivamento, nós vamos liberar avivamento. Mas não existe avivamento com o sacerdócio fora do lugar. Se Deus está chamando a gente essa noite, meu irmão, Deus está chamando a gente para orar todo dia. Deus está chamando a gente para jejuar toda semana. Deus está chamando a gente para ter um estilo de vida de jejum e oração. As coisas não serão mais como as mesmas.
as coisas não serão mais como eram até 2019. Tudo mudou em 2020, nós estamos em 2021. Deus já virou a chave. Deus está convocando os seus filhos, está convocando a igreja para jejuar e orar. Olha, mas eu nunca fiz isso. Amém, meu irmão, seja bem-vindo. E você vai ter pessoas que vão fazer isso com você. Agora você imagina o que vai acontecer. Você consegue imaginar o que vai acontecer chegando no final do ano, com a gente fazendo reuniões de oração, voltando de novo aquelas reuniões de oração que tinha aqui de manhã, com, sabe, a excelentíssima irmã Ana Pombo, e tem um lugar no hall da fama dos nossos corações. Sustentou junto com outras irmãs, irmã Sandra, reuniões de oração 6 horas da manhã aqui durante anos, mas outras irmãs, não me lembro o nome de todas, a tia Lourdes, sustentando reuniões de oração dia e noite. Todas as manhãs estavam aqui, orando, intercedendo, levando peso, levando a carga. Nós aqui na igreja nós temos uma sala chamada sala de oração. Sala de oração, que ela precisa voltar a ser frequentada. Quantas vezes durante o culto a gente estava lá no culto aqui, nas reuniões do culto, a irmã Neilza estava dentro da sala de oração, orando, intercedendo pelas almas. Quantas vezes isso aconteceu? Sabe, esses dias a gente começou a perceber que se a gente quisesse colocar alguma coisa para ninguém achar dentro da igreja, era só a gente colocar dentro da sala de oração, porque é o lugar menos frequentado, ninguém entra na sala, só deixar lá, vai ficar lá. Isso é terrível. Está na hora de voltarmos a movimentar a sala de oração, amém? Para que a sala de oração, meu irmão, ficar lotada. Claro que agora não dá, porque nós temos a pandemia ainda, não dá para lotar a sala de oração, mas dá para ir uma pessoa lá, dá, claro que dá. Cadê? Onde estão os intercessores? Se levantam na hora do culto pelas almas que estão ouvindo na internet. Onde estão os intercessores a entrar no lugar de oração? Você mesmo na sua casa. Você não precisa vir aqui na sala de oração. Você é a sala de oração. Você é a casa de oração, o lugar de encontro. Sabe? Aonde estão os intercessores que estão intercedendo enquanto os cultos estão acontecendo, enquanto as reuniões estão acontecendo, para que as mensagens cheguem nos corações, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus, para que elas se convertam, para que o Espírito Santo libere arrependimento sobre as pessoas. Aonde estão os intercessores da casa de Deus? Deus está restabelecendo as coisas. Eu quero convidar você, meu irmão, a vivermos um ano espetacular de oração com o Senhor. Nós vamos voltar às EBDs agora online, nós vamos voltar às células online. Sabe, nós começamos umas reuniões de oração incríveis, sabe, com o pessoal da liderança da igreja. A gente teve uma reunião incrível segunda-feira de oração no Zoom. Entramos no Zoom e ficamos orando uns pelos outros, meu irmão, foi lindo. No Zoom agora, semana que vem, vamos fazer de novo, segunda-feira. E Deus está levantando o seu povo para orar. Deus está trazendo o seu povo para perto. Deus tem algo para fazer na cidade. Deus vai curar as pessoas. Deus vai liberar salvação nas pessoas. Deus tem algo para fazer. Isso começa no lugar de oração. E Deus está chamando os seus filhos para perto. Nós temos muitas coisas para fazer e nós queremos orar para que Deus envie trabalhadores. A gente olha aqui, não sei se você já percebeu, todo culto tem só o Madeira tocando bateria. Madeira toca bateria domingo, sexta, quarta. Se tiver um velório, ele vai tocar bateria também. Só tem ele. Se existe muitas coisas e poucos trabalhadores, Deus diz que a gente pode orar para que o Senhor da Seara envie mais bateristas, envie mais instrumentistas, envie mais pessoas para poder estar ajudando o ministério de louvor, envie mais pessoas para trabalhar com os idosos, para trabalhar com os casais, para trabalhar com os jovens, para trabalhar na sua igreja. Deus está chamando o seu povo para perto, para que nós possamos viver um ano espetacular com o Senhor. Quantos creem nisso? Digam amém na sua casa. Dá um glória a Deus alto aí, escreve no chat, eu creio. Aleluia, aleluia. Sabe, eu quero orar por você para a gente poder finalizar. Eu oro assim o seguinte:
Pai, eu oro para que o Senhor acenda o fogo no nosso coração. Nós queremos fogo no coração. Acenda o fogo do primeiro amor. Acenda o fogo do primeiro amor. Faça-nos ter encontros com o Senhor. Pai, nos dê sonhos espirituais em nome de Jesus. Nos dê sonhos espirituais. Coloque peso de oração sobre pessoas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, o Senhor libere pesos de oração sobre nós. Sobre nós que estamos participando desse culto. Peso de oração, meu irmão, por acaso, se você começar a se lembrar de alguém agora, Deus está colocando na sua mente alguém, te lembrando de alguém, para que você levante seu lugar na sua sala e você comece a interceder e clamar por ela, em nome de Jesus. Sabe, eu convido você a ficar em pé aí na sua casa. Fique em pé, feche seus olhos, levante as suas mãos. Vamos clamar pela nossa igreja local. Pai, nós clamamos para que o Senhor cure, o Senhor direcione, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Nós oramos, Pai, por proteção. Nós oramos pelo espírito de sabedoria e revelação sobre a diretoria. Nós oramos pelo espírito de sabedoria e revelação sobre as pessoas do conselho, sobre as pessoas que trabalham com as crianças, com os jovens, sobre as pessoas que trabalham com a música, sobre as pessoas que trabalham com os adolescentes. Pai, levanta trabalhadores, levante pessoas para trabalhar com adolescentes, mais pessoas para trabalhar com juniores. Levante pessoas que se comprometam, que o seu coração estejam conectados com isso, que queiram ver a sua glória sendo manifestada através da sua vida. Nós oramos por cultos abençoados, nós oramos por conversões, nós oramos por almas, para que o Senhor envie almas para esse lugar. O Senhor envie pessoas para serem tocados pelo Teu Espírito para esse lugar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós levantamos nossas mãos e nós intercedemos. Interceda da sua casa aí, meu irmão, em nome de Jesus. Abra sua boca, ore comigo em concordância. Peça para o Senhor, faz de novo, faz mais uma vez, como o Senhor fez no tempo da irmã Ana Pombo nas reuniões de oração. Mas outras irmãs que estavam com ela, faz mais uma vez. Levante intercessores na sua casa. Levante intercessores como a irmã Neilza, que entrava na sala de oração para orar durante o culto. Senhor, faz mais uma vez. Ei, faz mais uma vez, Pai, eu creio. Faz mais uma vez, clame isso ao Senhor na sua casa, faz mais uma vez. Sim, faz mais uma vez. Sim, faz mais uma vez. Faz mais uma vez. Aqueça o nosso coração, incendeia no Senhor, assim como o Senhor fez com Evan Robbins no país de Gales. Dobra no Senhor. Nós queremos experimentar um tempo de glória com o Senhor. Nós queremos experimentar o tempo de encontro com o Senhor, assim como o Senhor se manifestava para Moisés no monte. Retira o nosso medo, nos leva para um lugar de intimidade. Nos mostre a sua glória, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por corações conectados contigo, corações conectados com o serviço. Em nome de Jesus, Pai, mostra a sua glória para os seus filhos. Faça-nos ter um coração responsivo ao que o Senhor faz com a gente. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós quebramos todas as maldições de Satanás sobre a nossa igreja, as maldições de Satanás sobre a liderança, todas as setas de Satanás contra os irmãos. Nós oramos para que caiam por terra agora. Nós abrimos espaço para que o Senhor possa florescer e frutificar em nós. Aleluia. Ore na sua casa, meu irmão, ore na sua casa, erga a sua voz aí, ore. Diga assim: faz mais uma vez, Pai, faz
mais uma vez, assim como o Senhor fez na época do Fidelis, que o Senhor liberou cura sobre eles, que o Senhor nos deu visões, que o Senhor estava fazendo a sua obra. Faz mais uma vez, faz mais uma vez, faz mais uma vez, como o Senhor fez em 2012 nas reuniões de oração lá em cima, como o Senhor fez em 2012 nas reuniões de oração lá em cima. Faz mais uma vez.